A Big Apple está ficando um pouco pesada demais? Um estudo recente revelou que a cidade de Nova York está afundando. E vejam só, é tudo por causa daqueles arranha-céus imponentes. Aparentemente, todo esse evento é chamado de subsidência, que é quando a superfície da Terra se assenta pouco a pouco, ou afunda repentinamente. O deslocamento de sedimentos macios e o peso da própria cidade são os culpados por essa sensação de afundamento. Mas não fique muito alarmado. O estudo constatou que Nova York está afundando a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano. Claro, isso não parece muito, mas há partes da cidade que estão afundando ainda mais rápido do que isso. Essa situação pode causar alguns problemas para a cidade, especialmente porque ela já é bastante baixa e abriga mais de 8 milhões de pessoas. Portanto, é importante que as autoridades locais apresentem algumas estratégias para enfrentar o crescente risco de inundação e o aumento do nível do mar. No entanto, não tenho certeza de que construir muros marítimos gigantes seja o caminho. Talvez precisemos ser um pouco mais criativos do que isso. Os geólogos querem ter certeza de que todos nós estamos cientes de que a construção de mais arranha-céus perto da costa, de rios ou de lagos pode contribuir para futuros riscos de enchentes. Portanto, precisamos realmente pensar duas vezes antes de começar a construir arranha-céus à torto e à direito. Em estudos recentes, os cientistas calcularam a massa total de todos os prédios da cidade de Nova York, mais de 1 milhão deles, e a soma chega a impressionantes 764 bilhões de quilos. Isso sim é uma carga pesada. Mas eles não incluíram o peso de estradas, calçadas, pontes e outras áreas pavimentadas. Então imagine quanto peso a mais ainda é adicionado à cidade. Mas, mesmo com essas limitações, os pesquisadores fizeram um bom trabalho ao considerar a complexa geologia sobre Nova York, incluindo areia, silt, depósitos de argila e o bom e velho leito rochoso. Eles descobriram que certos tipos de solo, como argila e preenchimento artificial, são mais propensos à subsidência. Por outro lado, o leito rochoso permanece bastante firme e mantém os arranha-céus no lugar. Pelo menos não precisamos nos preocupar com a possibilidade de o Empire State Building despencar tão cedo. Comparando seus modelos sofisticados com dados de satélite, os pesquisadores criaram um mapa da cidade mostrando onde o afundamento está ocorrendo. E adivinhe só, o aumento da urbanização e todo o bombeamento e a drenagem de águas subterrâneas só estão piorando a situação. Já é hora de começarmos a proteger nossos recursos, não acha? Eu não começaria a fazer minhas malas ainda. Nova York não é a única cidade que está afundando, você sabe. Jakarta, a capital da Indonésia, também está enfrentando um sério problema de afundamento. De fato, partes da cidade poderão estar debaixo d'água até 2050. Isso é como uma situação de Atlântida na vida real. Mais de 30 milhões de pessoas em Jakarta estão agora decidindo se devem mudar a cidade inteira de lugar. Se existe uma cidade com a qual devemos nos preocupar quando o assunto é afundar, essa cidade é Veneza, com certeza. Mas por que ela está tão ansiosa para mergulhar, você pode se perguntar? Bem, deixe-me contar a você a complexa verdade. Veja bem, Veneza decidiu se estabelecer em uma lagoa pantanosa com fundações de má qualidade. Com o passar do tempo, o solo embaixo não conseguiu se manter firme e começou a se compactar como um marshmallow esmagado. Além disso, a cidade está absorvendo água subterrânea como se não houvesse amanhã. A cereja do bolo é que o nível do mar também está subindo lentamente. E adivinhe só, essas placas tectônicas sorrateiras estão dando risada ao empurrar a placa do Adriático para baixo das montanhas dos Apeninos, dando a Veneza um empurrão extra para baixo. Alguém teve a brilhante ideia de parar de bombear a água subterrânea, achando que poderia impedir o afundamento. Mas segurem suas gôndolas! Um novo estudo revelou que o afundamento não parou completamente, apenas diminuiu um pouco a velocidade. Acontece que toda a área está se inclinando ligeiramente para o leste, com Veneza empoleirada na extremidade ligeiramente mais alta. Você deve estar se perguntando quanto Veneza afunda em um ano, certo? Prepare-se para esta revelação chocante. Ela está afundando a uma taxa de cerca de 1 a 2 milímetros por ano, semelhante a Nova York. Nesse ritmo,
Nos próximos 20 anos, ela poderá afundar uns impressionantes 5 centímetros abaixo do nível do mar. Para evitar que se transforme em um aquário veneziano, os habitantes locais estão construindo freneticamente barreiras especiais para impedir que a água caia na lagoa. Mas não espere ansiosamente, pois esse projeto teve mais atrasos do que o esperado. Ah, e você já notou aquele charmoso clima old style em Veneza? Não é só porque eles são fãs do visual vintage. Essas águas salgadas têm causado estragos nos edifícios, graças aos níveis de água que constantemente rompem a impermeabilização original. Mas a água está se aconchegando na alvenaria e os andares térreos de muitos apartamentos não são mais seguros o suficiente para morar. E quando Veneza dará um mergulho no abismo? É difícil dizer com certeza. A subsidência e o aumento do nível do mar são tão lentos e imprevisíveis quanto uma tartaruga em uma maratona. Mas os especialistas advertiram de forma divertida que, se as coisas continuarem como estão, Veneza poderá estar fazendo nado de costas sob as ondas até 2100. Mas não se preocupe, eles estão fazendo o possível para proteger essa joia flutuante de história e cultura de se tornar um filme de desastre de Hollywood. Portanto, não cancele ainda aquela viagem a Veneza. Nova Orleans também tem uma situação peculiar acontecendo. Esse lugar animado foi construído inicialmente um pouco acima do nível do mar e agora está afundando de forma gradual. Antigamente, quando uma área da cidade chamada French Quarter estava apenas surgindo, as pessoas precisavam se contentar com o que tinham. Conseguiram a melhor terra que puderam encontrar, mas ela estava apenas cerca de 3 metros acima do nível do mar. E não vamos nos esquecer de que o restante da cidade é plano como uma panqueca, sendo que as áreas ao redor de French Quarter são apenas um pouco mais baixas. Mesmo sabendo que estavam enfrentando algumas dificuldades, os engenhosos moradores de Nova Orleans fizeram o possível para elevar suas casas acima do terreno propenso a inundações que escolheram como lar. E tem mais! O solo sob Nova Orleans é tão instável quanto um prato de gelatina. Os arquitetos tiveram que manter as coisas baixas e mais leves porque temiam que o solo não suportasse o peso de estruturas mais altas. Eles apostaram no que era seguro, limitando-se a 2 andares ou 2 andares e meio. É aqui que as coisas ficam interessantes. A cidade instalou um sistema de drenagem sofisticado na década de 1900, pensando que isso resolveria seus problemas de água. E, embora tenha ajudado com os pântanos e tudo mais, inadvertidamente sugou a vida do solo. Sim, o solo ficou alto e seco, sem sedimentos e água suficientes para mantê-lo estável. Como resultado, esses antigos pântanos afundaram como se estivessem em uma competição de areia movediça. Na década de 1930, as coisas ficaram ainda mais complicadas. 1/3 da cidade estava abaixo do nível do mar e, na época em que o furacão Katrina fez sua grande aparição, esse número disparou para cerca de 50%. Ah, e aqui está a cereja do bolo. O nível do mar decidiu se juntar à festa, subindo mais rápido do que um balão de hélio. Portanto, agora, não apenas Nova Orleans está afundando, mas a área ao redor também está vários graus abaixo do nível do mar. O que podemos fazer com relação a todas essas cidades que estão afundando? Bem, poderíamos gerenciar um pouco melhor nosso consumo de água. Não podemos simplesmente continuar sugando a água subterrânea da terra como se não houvesse amanhã. Temos que encontrar novas maneiras de saciar a sede de nossos centros urbanos. Pense nisso. Poderíamos purificar as águas superficiais ou até mesmo transformar a água salgada do mar em uma solução doce. É claro que precisaremos de uma grande quantidade de energia para fazer tudo isso funcionar. Por falar em excelente gerenciamento de água urbana, deixe-me falar sobre uma cidade na Dinamarca chamada Nye. Esse pessoal tem tudo planejado. Eles coletam água da chuva e a utilizam para abastecer seus banheiros e máquinas de lavar. Isso é que é ser engenhoso. É o que eu chamo de um toque de gênio. Há cerca de 400 milhões de usuários ativos mensais nos mundos virtuais. Nem parece tão lotado assim. E olha só, eu vivo aqui do outro lado da sua tela. O futuro da ficção científica já chegou. Mas tecnologia não é só diversão e jogos. Ela também está aqui para facilitar nossas vidas. E essas invenções são a prova disso. Portanto, apertem os cintos enquanto eu teletransporto vocês para um futuro próximo e lhes mostro um dia típico por lá.
Você sai da cama e vai para a cozinha tomar o café da manhã, ou acessa a sua geladeira inteligente, para ser mais preciso. As maiores empresas de tecnologia e eletrodomésticos do mundo têm trabalhado há algum tempo no desenvolvimento de geladeiras com algumas características que impressionam. Elas podem escanear o conteúdo armazenado dentro delas, mantendo o controle e sabendo quais itens estão acabando. Suas touchscreens exibem muitas informações, desde a sua agenda diária até um slideshow de fotos de família. Como acontece com qualquer outro dispositivo sem fio, é possível conectá-la ao Wi-Fi da sua casa, e a geladeira poderá interagir com outros dispositivos conectados. Assim, você consegue até mesmo mover o programa que estava assistindo na sala para a tela da geladeira inteligente, e não perder aquela cena incrível da sua série favorita. Essa tela também informará quando e quais itens você precisa comprar novamente, além de recomendar receitas baseadas nos ingredientes que você já tem dentro da geladeira. O sistema por trás desses novos e melhorados aparelhos depende do código de barras ou das etiquetas de identificação por radiofrequência das embalagens, que já estão sendo utilizados pelos fabricantes de alimentos para gerenciar o estoque e o envio. Ao digitalizar as etiquetas ou os códigos de barras, sua geladeira pode acessar detalhes como datas de validade, visando manter um inventário preciso de seus alimentos. Caso você esteja se perguntando quanto custa ter uma geladeira que te envia uma lista de compras, ela vai variar entre $2.000 e $5.000. Sua geladeira inteligente avisa que a sua bebida favorita já venceu. Ups, acho que é a hora de ir às compras. Mas não se preocupe, não precisa procurar sua carteira. Você não precisará nem de dinheiro nem de cartão de crédito para comprar coisas. Tudo isso será possível graças aos minúsculos microchips que podem ser implantados na sua mão. Mas não fique muito entusiasmado, um chip não o transformará em um ciborgue legal ou qualquer coisa assim. Essa tecnologia de chips já existe em chaves de casa digitais, e-tickets e cartões bancários. O que os tornará diferentes agora é que, uma vez concluído o processo de implantação, eles serão vinculados a todas as suas contas online. Isso permitirá que você abra sua porta de casa, entre no ônibus ou no trem e faça compras, tudo num piscar de olhos. Você chega em casa e finalmente toma seu cafezinho. Agora é hora de fazer algo para você comer. Que chato. Ou talvez não, graças ao seu Cyberchef. Em 2015, uma empresa de robótica sacudiu o mundo da culinária quando apresentou sua nova invenção. Um robô que usa mãos gigantescas para cozinhar refeições. Esse mestre cozinheiro vem pré-programado com milhares de receitas de chefes humanos do mundo todo. Você não vai precisar mais procurar no Google como fazer a crosta de torta perfeita. O robô, que se chama Molly, fará de tudo, desde servir até mexer a comida, mas infelizmente não pode organizar os ingredientes que vai usar nas receitas, pelo menos ainda. Talvez eu tenha visto muitos filmes, mas provavelmente não é uma ideia tão boa dar uma faca a um robô, certo? Entretanto, se você mesmo preparar os ingredientes e colocá-los em recipientes especiais, ele reconhecerá aqueles que deve usar. Uma vez terminado o preparo dos alimentos, ele também vai deixar a cozinha limpinha. Finalmente, seu próprio busboy. O robô Molly pode planejar e adaptar suas receitas de acordo com suas preferências alimentares e seus limites de consumo calórico. Entretanto, você também pode adicionar suas próprias receitas a essa lista usando a tela touchscreen. E aí o robô recria aquele cozido da sua avó com 100% de precisão. Mas sabe de uma coisa? Aposto que você pode contratar um chefe pessoal com a quantia que pagará para conseguir ter o Molly. $340 mil. A melhor parte é que os robôs podem até mesmo organizar os ingredientes para você. Tão certo quanto o nascer do sol é o fato de que a sua mãe vai te mandar uma mensagem hoje. Ela manda o lembrete de que chega em 1 hora para te visitar. Você se esqueceu totalmente disso. Você dá uma olhada na sua casa e percebe que não faz uma boa faxina há bastante tempo. Mas sua mãe nem pode sonhar com isso. É aqui que essas belezinhas podem ser úteis. O Guardian XO é um exoesqueleto recarregável, alimentado por bateria e com um corpo mecânico que foi projetado para tornar você rápido e forte. Usando seus motores elétricos e um conjunto de 120 sensores corporais ultra precisos de última geração, ele combina inteligência humana, instinto e julgamento com a resistência e a precisão das máquinas. Ele pode aumentar sua força e permitir que você levante um enorme peso como se estivesse levantando uma pena, e não restringirá em nada seu movimento. Assim, você pode limpar embaixo do sofá, da cama ou daquela geladeira inteligente com muita facilidade e rapidez antes que sua mãe chegue. Isso é que é produtividade. Mas não tenha muitas esperanças.
Ele não tem tecnologia suficiente para permitir que você pare ônibus como o Super-Homem faz, ou pule sobre prédios como o Neo. Então, ele não funciona para salvar o mundo, mas certamente pode ser um salva-vidas se você estiver se mudando para uma casa nova. A boa notícia é que você pode adquiri-lo agora se tiver $100 mil por ano para pagar pelo aluguel. Uau! Você terminou a limpeza tão rápido que ainda sobrou algum tempo antes de a mamãe chegar em casa. Dá pra sair para uma corrida rápida, porque graças ao exoesqueleto, você não queimou tantas calorias enquanto fazia faxina. Então pegue seus tênis futuristas e vamos nessa! Esse sapato chamado The Creptide Sneaker é totalmente impresso em 3D. Ele é feito de apenas um material, um polímero especial chamado elastômero termoplástico, que varia em espessura em diferentes lugares, o que significa que enquanto partes específicas do tênis se tornam mais rígidas, outras permanecerão macias e flexíveis. Portanto, é ergonômico e confortável, além de ser fácil e rápido de fabricar. O sapato inteiro pode ser impresso de uma só vez, e não requer colagem ou costura. E a melhor parte é que a forma pode ser adaptada ao seu próprio pé. A única coisa necessária para isso é a digitalização 3D do seu pé. Você volta para casa bem a tempo de dar oi para sua mãe. Ela quer que vocês dois passem uma tarde tranquila juntos, lendo ou assistindo a alguma coisa. Você acha que é uma ótima ideia e mostra seu novo livro favorito. Ela folheia o exemplar, mas você percebe que ela está tendo dificuldades para ler as palavras, meio que forçando os olhos. Se pelo menos eu pudesse ampliar as páginas do livro como dá para fazer com as fotos no Instagram, ela diz. Ei, você tem exatamente o que ela precisa. Em 2019, uma equipe de pesquisadores criou um par de lentes de contato que dão um zoom quando você pisca 2 vezes. Cada movimento dos olhos que você faz dá sinais elétricos distintos. As lentes de contato com zoom contêm eletrodos que podem rastrear esses sinais e responder de acordo com eles. Os polímeros do qual são feitas as lentes se expandem quando certa corrente elétrica é aplicada. Assim, quando você pisca 2 vezes, as lentes aumentam sua ampliação e fazem com que tudo pareça 32% maior para você. Entretanto, parece que você terá que esperar um pouco mais para começar a usá-las. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir como fazer para que elas sejam mais seguras para o uso diário. Mas, além das lentes zoom, pesquisadores têm trabalhado na criação do que eles chamam de lentes inteligentes, que terão visores micro-LED quase invisíveis, menores que um grão de areia, com minúsculos sensores de navegação, sensores de imagem e baterias quase microscópicas. Eles ajudarão a guiar pessoas em novas cidades e darão informações sobre os edifícios e as pessoas. Uau, viajar é fácil! Você não está feliz por ter aquele dinheirão guardado para pagar essas coisas? Espera, você não tem poupança? Bem, ainda dá para ter um Instagram. Vamos fazer um teste rápido de idade. Se você sabe o que é esse pedaço quadrado de plástico, deve ter usado um computador nos anos 90. Bingo! É um disquete, o antigo ancestral da nuvem e das unidades flash. O primeiro disquete foi inventado pela IBM na década de 1960 e podia armazenar até 360 kilobytes de dados. Ele recebeu o apelido de disquete porque o disquete original era embalado em um envelope de plástico flexível. Logo, ele foi substituído por um estojo mais rígido que ainda comporta os disquetes padrão de 9 centímetros. Uma vez que você o colocasse dentro da unidade do computador, ele usaria uma cabeça de leitura e gravação para codificar magneticamente os dados na superfície do disco, na forma de pequenos pontos magnéticos. Esses pontos representavam o código binário, a linguagem dos computadores. Quando você quisesse acessar seus dados, o cabeçote de leitura e gravação examinaria a superfície do disco e traduziria esses pontos magnéticos de volta para seus arquivos. Embora sua capacidade máxima seja inferior a 3 MB, o disquete ainda está em uso atualmente. Ele não representa apenas o ícone salvar no seu laptop. A tecnologia de disquete ainda é usada em alguns aviões. Por exemplo, existe um Boeing 747-400 para armazenar e transferir dados. O software usado nesses locais é bastante antigo e incompatível com os dispositivos de armazenamento modernos. Portanto, não há outra solução a não ser confiar nos disquetes. Alguns setores, como o de bordados, precisam fazer o mesmo, porque suas máquinas também vivem no passado. É por isso que você ainda pode encontrar serviços que compram disquetes indesejados e os vendem depois de limpá-los.
Um disquete tem muito em comum com uma fita cassete. Ambos têm uma base plástica fina, podem gravar informações instantaneamente, podem ser usados várias vezes e são baratos. Essa é a razão pela qual a fita cassete ainda é muito usada atualmente. Em 2016, a revista Rolling Stone publicou uma entrevista com o proprietário da National Audio Company, um fabricante de fitas cassete que vendia cerca de 100 mil fitas por dia. Eles estavam recebendo pedidos de todos os tipos de artistas e estilos musicais. Era possível até mesmo obter um álbum do Justin Bieber em fita cassete. Além do preço baixo, essa vibração retrô e descolada deve ser o motivo de sua popularidade. Os pagers foram uma invenção de meados do século XX que se tornou útil para os médicos da região da cidade de Nova York. Eles pagavam $12 por mês pelo serviço e recebiam mensagens a uma distância de 25 milhas da única torre transmissora. O pequeno mensageiro tornou-se incrivelmente popular nos anos 80 e 90. E caso você não tenha percebido o som do bip, ele ainda está aqui, usado por paramédicos, médicos e equipes de salva-vidas. Os pagers podem durar uma eternidade com uma única carga, em comparação com os problemas de bateria dos smartphones que nós conhecemos muito bem. Além disso, esses aparelhos aguentam uma surra, o que os torna perfeitos para quem trabalha em ambientes difíceis. Eles também são muito mais fáceis de usar em comparação com os sofisticados smartphones, o que é uma vantagem para as pessoas mais velhas. E em vez de depender de torres de celular, pagers usam os bons e velhos sinais de rádio FM para enviar mensagens. Isso os torna super confiáveis, especialmente em zonas fora de rede Wi-Fi ou telefônica, como no campo ou na natureza. Isso é útil para observadores de pássaros no Reino Unido, que dependem dos pagers para receber atualizações instantâneas sobre pássaros raros. Talvez o aparelho mais antigo do mundo, o ábaco, ainda esteja em uso atualmente. Parece que a primeira versão dele data de 2400 a.C. Os babilônios usavam uma pedra plana coberta com areia ou poeira. Eles desenharam palavras e letras na areia e, mais tarde, acrescentaram números e pedrinhas para ajudar na matemática. Ao longo dos séculos, culturas de todo o mundo desenvolveram sua própria versão desse dispositivo, do Egito e da Grécia à Índia, ao Japão e à América. E no século XXI, milhões de pessoas dessas e de outras culturas ainda usam o ábaco. Uma das principais razões para isso é que o ábaco não depende de eletricidade e é super barato em comparação com os aparelhos modernos. É uma ótima ferramenta para ensinar matemática à geração mais jovem porque é muito intuitivo. Você não precisa memorizar infinitas tabelas de multiplicação, está tudo ali na sua frente. Em alguns casos, um ábaco pode realmente superar uma calculadora. Você pode digitar os números nesse aparelho antigo mais rapidamente do que em uma calculadora, mas ele ainda é mais lento para a matemática mais difícil, como divisão ou cálculo de cubos. No século XIX, o escocês Alexander Bain decidiu encontrar uma maneira de enviar não apenas sinais, mas também imagens pelos fios. Ele era um relojoeiro, portanto, era bom com mecanismos e criou algo conhecido como telégrafo químico. Ele usou os sinais elétricos que os operadores de telégrafo já estavam enviando. Esses sinais viajavam por um tipo especial de papel embebido em um produto químico. Quando os sinais atingiam o papel, o produto químico evaporava, deixando para trás as marcas do código Morse. E foi assim que Bain inventou o avô do moderno aparelho de fax, antes mesmo do telefone. O descendente dessa tecnologia ainda está em uso na maioria dos hospitais americanos. Eles já têm registros digitais, é claro, mas não os compartilham com outras instituições em um enorme banco de dados digital. Portanto, sempre que precisam enviar os dados de um paciente, eles o fazem da maneira antiga. Eles imprimem, por exemplo, um ultrassom e o enviam usando um aparelho de fax. Isso também funciona para diferentes departamentos em um mesmo hospital. Como muitos membros mais jovens da equipe nem sequer viram um aparelho de fax na vida real, o processo nem sempre ocorre de forma natural. Antes de lançarmos qualquer coisa no espaço, ela passa por uma série de testes para garantir que possa suportar a radiação cósmica lá em cima. Mas a maioria das coisas de alta tecnologia que estão flutuando entre as estrelas nesse momento foi desenvolvida há mais de uma década. Todos esses satélites e dispositivos espaciais geralmente estão atrasados em relação à tecnologia de consumo mais recente em um bom período de tempo. Seu smartphone provavelmente é mais moderno do que o Curiosity Rover que está explorando Marte. Ele é executado em um processador, o que é muito parecido com o dos iMacs do final dos anos 90. O motivo disso é que os equipamentos espaciais precisam ser super confiáveis e por isso eles usam componentes testados e aprovados. Você sente arrepios de nostalgia quando ouve o som do seu computador se conectando à internet por meio de uma linha telefônica?
Se não tem ideia do que estou falando, saiba que essa é uma conexão discada usando um modem, que é como uma ponte entre o computador e a linha telefônica. Quando você queria navegar na web, seu computador discava um número especial fornecido pelo provedor de serviços de internet. A conexão era muito mais lenta do que a que estamos acostumados hoje e emitia um som estridente durante todo o percurso. Milhões de pessoas só nos Estados Unidos ainda usam essa tecnologia para acessar a web. Elas precisam fazer isso porque em muitas áreas rurais simplesmente não há outra opção. Um daqueles computadores que ocupam toda a sala dos livros de história ainda está trabalhando duro nos escritórios da empresa de filtragem de água Sparkle Filters, no Texas. É um IBM de 1948, sem memória, e usa cartões perfurados para fazer cálculos. Ele pode ler cartões perfurados a uma velocidade entre 80 e 150 cartões por minuto. Ele também precisa que os programas sejam fisicamente conectados às suas placas de conexão. Depois de concluir cada tarefa, você tem que desligar o programa. Para o software, o computador conta com um programa chamado MOCAS, que existe desde 1958 e rastreia contratos e pagamentos. Com o passar dos anos, o MOCAS recebeu algumas melhorias, como acesso à tela verde, que você pode ter visto em bancos ou companhias aéreas. Eles também acrescentaram outros elementos, inclusive novas interfaces, para manter o programa em execução por mais tempo do que se poderia imaginar. O computador de primeira geração ainda lida com cerca de 1,3 trilhões de dólares em transações em 340 mil contratos. Eles pensaram em substituí-lo, mas o custo seria muito alto. Dizem que o futuro está logo ali na esquina. Bem, não, ele já está aqui. E essas novas invenções legais estão aqui para provar isso. Quem sabe, elas podem ajudar a salvar você e o planeta. Este robô é imparável. E não se preocupe, ele não vai dominar o mundo ou algo assim. Provavelmente. O objeto que você está vendo é chamado de robô videira. O que o distingue de outros robôs macios é que ele é super tenaz quando se trata de atravessar terrenos difíceis e espaços apertados, o que o torna apropriado para missões como busca e resgate. A ideia para esse dispositivo veio de videiras reais. Os inventores foram inspirados pela forma como elas se movem e crescem. Então, começaram a pensar em maneiras de replicar o mesmo movimento de forma robótica. Por fim, criaram um design simples e elegante que não requer materiais caros. Tudo o que precisavam era de um tubo hermético. Você se lembra dos brinquedos que balançam na água? Eu lembro. O mecanismo do robô macio funciona exatamente assim. Então, para fazê-lo crescer a partir da ponta, foi usado ar comprimido. E, sem mais nem menos, os fundamentos da invenção estavam prontos. É tão fácil que você mesmo pode construir um em apenas 1 minuto. Além de ser fácil de replicar, o design também tem outras vantagens. Ele pode entrar em fendas com 1/4 de seu tamanho original. Superfícies pegajosas e objetos pontiagudos não o afetam, desde que a pressão do ar continue a ser aplicada. Os inventores, é claro, aprimoraram o projeto e criaram versões diferentes para que o robô pudesse realizar várias tarefas. Por exemplo, adicionaram uma câmera à ponta dele, o que o tornou ideal para tarefas como arqueologia. E o dispositivo foi até mesmo levado para a Cordilheira dos Andes, no Peru, para investigar alguns poços muito estreitos sob um sítio arqueológico e conseguiu explorar 3 dos túneis com sucesso. No entanto, o uso de robôs videira não se limitará ao subsolo. Talvez seja possível usá-los também para exploração espacial. Quando soprado em algo como areia, o ar comprimido se fluidifica. Isso, em troca, permite que o robô se enterre em materiais granulares. Assim, a NASA pode usá-lo para estudar as superfícies de outros planetas. Mas esse carinha tem mais uma aplicação. Uma versão em miniatura dele também pode ser usada para procedimentos médicos, como intubação, tornando o processo mais rápido e fácil. Isso é que é ser multifuncional. Você consegue pensar em mais alguma coisa para a qual ele possa ser usado? Essas cápsulas não são para engolir. As casas minúsculas e a vida em uma van estão na moda há algum tempo, mas as vans precisam de gasolina. E as casas minúsculas dependem de algum tipo de infraestrutura. As ecocápsulas, por outro lado, requerem nada.
Essas micro-unidades em forma de ovo são cápsulas de vida 100% autossustentáveis, que oferecem a liberdade de colocá-las onde se quer e de viver fora da rede sem causar nenhum dano à natureza. Se todas as fontes de energia não renováveis acabassem hoje, você ainda poderia viver a vida a que está acostumado nas ecocápsulas por até vários meses. Portanto, não há necessidade de entrar em modo de sobrevivência imediatamente. Elas também podem ser utilizadas como estações de pesquisa científica ou até mesmo como quartos de hotel remotos. As ecocápsulas têm 8 metros quadrados e são equipadas com um sistema de casa inteligente. Tem espaço para dormir para 2 pessoas, uma cozinha, chuveiro e banheiro, espaço de armazenamento e até mesmo tomadas elétricas. Ainda geram sua própria eletricidade usando uma combinação de uma turbina eólica em um poste telescópico e um telhado revestido de painéis solares. Seu formato exclusivo permite a coleta de água da chuva. A água da chuva que cai em sua superfície é coletada em seus tanques, onde é filtrada e fica pronta para uso. Caso não haja chuvas por algum tempo, os tanques ainda podem ser abastecidos por qualquer fonte de água, como um lago ou rio. E em termos de potabilidade, filtros adicionais são instalados diretamente nas torneiras. A melhor coisa sobre as ecocápsulas é que elas têm quase zero de emissões e zero de pegada ecológica. Portanto, cada habitante de uma delas estará basicamente participando da salvação do mundo enquanto vive nela. Esse robô de slime magnético pode parecer um pouco nojento e assustador, mas com certeza é revolucionário. Em forma de bolha, é feito de um polímero sintético solúvel em água, bórax e partículas de ímã. É um fluido não newtoniano, que tem propriedades viscoelásticas, o que significa que pode agir tanto como um líquido quanto como um sólido, dependendo do nível de pressão que está sendo aplicado. Assim, quando você o toca rapidamente, ele age como se fosse sólido, e quando interage suave e lentamente, ele se comporta como se fosse líquido. Ei, aplica pressão sobre mim e eu me derreto em uma poça. Bem, estou familiarizado com isso. As minúsculas partículas de ímãs dentro do slime dão a ele a capacidade única de se mover. Elas podem ser controladas para fazer o robô viajar, girar ou formar diferentes formatos, como um C ou um O. Não há limite para a direção em que pode se mover, e, pelo que parece, nada pode impedi-lo de ir. Ele pode navegar por passagens tão pequenas quanto 1,5 cm, mover-se ao redor de objetos e atingir velocidades de 3 cm por segundo. Mais inovador ainda, é que ele pode se esticar 7 vezes até seu comprimento original, agarrar-se a várias coisas simultaneamente e até mesmo estender os tentáculos em diferentes direções. Demonstra ser capaz de conduzir eletricidade e puxar fios juntos, o que lhe dá a capacidade de alternar e reparar circuitos. No futuro, os criadores do slime esperam que ele possa ser usado em procedimentos médicos, como a recuperação de objetos do sistema digestivo que foram engolidos por acidente. Desculpe, não consigo evitar. Além disso, caso se trate de algo tóxico, como uma pequena bateria, o slime também poderá, hipoteticamente, ser usado para envolvê-la e evitar que eletrólitos tóxicos vazem para o corpo. Entretanto, as partículas magnéticas dentro do slime são, na verdade, tóxicas, mas os pesquisadores as revestiram com sílica para tornar o robô seguro para essa aplicação hipotética. O aspecto mais interessante do robô de slime é o fato de ele ser autocurativo. Isso significa que pode se recompor mesmo se for cortado em pedaços, sem a ajuda de fontes externas, e também consegue manter suas capacidades elétricas após a cura. Tudo isso parece coisa de ficção científica, mas você pode ficar tranquilo, pois o slime não é senciente, pelo menos por enquanto. Essa é a transparência de que todos nós precisamos. Quando você pensa em painéis solares, imediatamente imagina grandes quadrados pretos montados nos telhados, certo? Os painéis solares transparentes estão aqui para mudar isso. Os painéis solares geram energia absorvendo a luz do sol e convertendo-a em eletricidade. Se o material de que são feitos for transparente, isso significa que a luz passará completamente por eles. Portanto, essa costumava ser uma ideia contraditória.
No entanto, em 2014, cientistas da Michigan State University conseguiram encontrar uma solução para essa contradição e desenvolver um concentrador solar luminescente totalmente transparente que pode transformar qualquer folha de vidro ou janela em uma célula solar. Esses concentradores são compostos de sais orgânicos transparentes. Eles capturam os comprimentos de onda do espectro solar que não são visíveis ao olho humano, como o ultravioleta e o infravermelho, ao mesmo tempo em que permitem a passagem da luz visível normal. Esses comprimentos de onda capturados são então guiados para as bordas da célula, onde tiras finas de células solares convencionais os convertem em eletricidade. Os pesquisadores esperam ajudar a tornar a energia solar acessível e, portanto, amplamente difundida. Tanto é assim que também estão estudando o uso de células transparentes como telas para smartphones ou tablets. Chega de correr para o carregador quando você vê o símbolo de 1% na bateria. Espera-se que os painéis solares transparentes sejam capazes de fornecer uma eficiência de 10% quando a produção em massa começar. Isso não parece ser muito, mas se esses painéis puderem ser implementados em todas as janelas de todas as casas ou prédios comerciais, imagine, eles podem, com certeza, ajudar a mudar o futuro. Então seu telefone precisa de uma noite inteira para carregar. Que chatice, não é mesmo? Um pesquisador indiano descolado tem a solução. Ele descobriu uma maneira super rápida de carregar laptops e telefones em apenas 1 minuto. Imagine uma bateria sendo totalmente recarregada enquanto você está escovando os dentes. Além disso, você também pode carregar seu carro elétrico em apenas 10 minutos. Ankur Gupta, o cérebro por trás dessa descoberta, juntamente com sua equipe de pesquisadores da Universidade do Colorado, em Boulder, encontrou uma maneira de fazer com que as partículas carregadas se movam muito rapidamente através de poros minúsculos. Essa descoberta pode levar à criação de dispositivos de armazenamento de energia super eficientes, chamados de supercapacitores. Eles não apenas carregam muito rapidamente, mas também duram mais do que as baterias comuns. De acordo com os especialistas, a mágica está no movimento eficiente dos íons. A Samsung está se preparando para apresentar um divisor de águas. Conheça Ballie, um robô doméstico esférico e descolado projetado para conquistar até mesmo os céticos mais resistentes que precisam de uma mãozinha em casa. No passado, a Samsung nos deu um gostinho do que estava por vir, dando dicas sobre o Ballie em 2020. Mas a espera finalmente acabou, pois eles se lançaram na criação de um robô que é um assistente doméstico completo. A Samsung promete que você poderá ter seu próprio amigo Ballie em 2024. Ainda não há detalhes concretos sobre o preço, mas eles estão nos dando uma folga ao tornar todos os recursos do Ballie livres de assinatura. No entanto, a Samsung não está sozinha na busca por um lugar em sua sala de estar. A LG está logo atrás, gabando-se de seu próprio robô companheiro, que fará sua grande entrada em 2025. O Squad Solar City Car pode ser o passeio mais legal da cidade. Esse veículo inovador é o primeiro carro movido à energia solar do mundo projetado para a mobilidade urbana e suburbana. É a solução perfeita para combater as emissões e o congestionamento na cidade, seja compartilhando com amigos ou passeando sozinho. Imagine a facilidade de um ciclomotor combinada com todo o conforto e a segurança de um carro. É isso que o Squad oferece. Além disso, diga adeus às dores de cabeça com estacionamentos, engarrafamentos, congestionamentos. Esse carro é uma mudança significativa. O Squad se carrega usando energia solar, o que o torna ecologicamente correto e econômico. Com seu design elegante e tamanho compacto, é muito fácil de estacionar. Você pode colocar 3 Squads no mesmo espaço de um carro comum. Além disso, com baterias intercambiáveis e muito espaço de armazenamento, esse veículo é tão prático quanto divertido. Aposto que há uma coisa que seu corpo faz e que você definitivamente não dá valor, que é fazer o número 1. Estou falando daquele mecanismo que temos e que nos ajuda a saber exatamente quando é hora de fazer o número 1. Entretanto, para algumas pessoas com lesões na medula espinhal ou doenças como a esclerose múltipla, essa conexão entre o cérebro e a bexiga pode ficar um pouco instável, causando todos os tipos de problemas. A ManyThings, uma empresa bacana da Coreia do Sul, produziu uma solução que certamente salvará o dia. Eles criaram um adesivo vestível muito legal que usa a tecnologia de infravermelho próximo para examinar a bexiga e avisar quando for hora de ir ao banheiro. A pessoa que o usar receberá um lembrete amigável por meio de um alerta telefônico. Basta pegar o adesivo, colocá-lo na parte inferior do abdômen e deixar a mágica acontecer.
A tecnologia ainda não foi lançada, mas eles estão fazendo o possível para lançá-la no mercado o mais rápido possível. Prepare-se para revolucionar sua rotina de trabalho em casa com o Ampera da Lifespan, a maravilha definitiva da multitarefa para todos os criadores de tendências do Vale do Silício. Diga adeus às monótonas configurações de mesa e dê as boas-vindas a um paraíso movido a pedal que não apenas te mantém ativo, mas também carrega seus dispositivos como um chefe. Apenas 30 minutos de pedalada e pronto, seu telefone já está com metade da carga. E se você quiser realmente se esforçar, pode até carregar seu laptop pedalando como um profissional. Esse dispositivo pode parecer um banco de bar descolado com pedais, mas é um divisor de águas para a configuração de seu escritório em casa. De acordo com o CEO da Lifespan, Jack Wu, a Ampera é a opção ideal para pessoas que trabalham em casa e estão cansadas de ficarem coladas à mesa o dia todo. Como você se sente quando se vê no espelho logo pela manhã? Pessoalmente, costumo me sentir um pouco mal-humorado e com certeza precisando de cafeína. Mas agora, graças ao espelho inteligente BeMind da empresa de tecnologia Barracuda, sediada em Paris, nome inteligente, não é? Essa checagem matinal no espelho pode ser realmente útil. Esse espelho mágico pode analisar suas expressões e gestos para descobrir como você está se sentindo e, em seguida, oferecer um treinamento personalizado de saúde mental para colocá-lo no caminho certo para o dia. Com a ajuda da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural, o espelho pode oferecer meditações guiadas, terapia de luz e afirmações para melhorar seu humor. De acordo com os especialistas do Barracuda, essa nova tecnologia tem o potencial de melhorar a qualidade de milhões de vidas ao monitorar mudanças sutis na saúde. E isso não é tudo que o espelho pode fazer. Ele pode até mesmo ajudar a orientá-lo em sua rotina matinal de escovação dos dentes e analisar as necessidades da sua pele. Mas a verdadeira questão é, ele pode preparar uma xícara de café? Infelizmente ainda não, mas talvez essa seja a próxima atualização. Conheça Custo, a caixa de encomendas doméstica inteligente definitiva que leva a conveniência até a porta da sua casa. Imagine ter o seu próprio guardião pessoal, que controla todos os pacotes que chegam e saem e te alerta quando necessário. Não é preciso se preocupar com a entrada manual de dados. A Custo abre com apenas uma digitalização do número de rastreamento da encomenda, graças às verificações em tempo real com mais de 1.500 APIs de correio. Você pode realmente conceder acesso a familiares e amigos por meio do aplicativo móvel, usando códigos QR exclusivos para visitas únicas ou recorrentes. Além disso, fique tranquilo, pois seu smartphone te notificará imediatamente sobre cada entrega. Dar uma volta sem pressa é uma maneira fantástica de se exercitar, mas convenhamos, às vezes não é tão fácil quanto parece. Seja pela idade avançada, por alguma doença ou apenas por sentir-se um pouco fraco nos músculos, caminhar pode ser um verdadeiro desafio. Entre no WIM, a criação dos magos da robótica sul-coreana. Esse pequeno e elegante dispositivo é preso à sua cintura e às suas pernas, proporcionando um aumento de 20% de energia enquanto você caminha. Isso significa que você pode ir mais longe e sentir menos vontade de desmaiar no final da caminhada. A tecnologia de inteligência artificial interna analisa como você caminha e até prevê seu próximo movimento, ficando mais inteligente a cada passo que você dá. Além disso, o WIM não se destina apenas a atletas radicais ou a pessoas com necessidades médicas, mas a qualquer pessoa que queira aprimorar seu passeio diário. O conjunto todo pesa apenas 1,5 kg e se dobra em um pequeno pacote compacto que pode ser colocado em uma bolsa. E se você estiver se sentindo mais aventureiro, o WIM tem um modo de exercício que imita a caminhada na água, exercitando seus músculos de verdade. Faz muito tempo que não vemos os antigos teclados físicos nos telefones celulares, pois as telas sensíveis ao toque dominaram o setor. Mas espere, a Clicks Technology criou uma solução brilhante para os fãs nostálgicos do BlackBerry. Essa capa bacana para iPhone traz de volta a sensação clássica do teclado, graças a uma equipe de ex-funcionários da BlackBerry, da Apple e do Google. É claro que ele pode ser um pouco caro, custando quase $140 e um pouco volumoso, mas quem se importa quando você pode digitar como se estivéssemos em 2007? Nem todos os protetores labiais são iguais. O Lip Cure Beam pode parecer mas é o aparelho de beleza definitivo. Essa engenhoca bacana faz tudo, desde diagnosticar seus lábios até dar a eles o cuidado de que precisam e até mesmo adicionar um toque de cor com maquiagem. A elegante tampa do Lip Cure Beam tem um sensor especial que analisa o nível de umidade dos seus lábios em um piscar de olhos.
Depois de retirar a tampa, você tem uma ferramenta de maquiagem prática na ponta dos dedos. Com um toque e uma amostra, você estará no caminho certo para ter lábios maravilhosos em pouco tempo. Fabricado com alguns materiais sofisticados que respondem à luz, esse dispositivo elegante faz sua mágica aumentando as defesas naturais de seus lábios. Se há uma pergunta que até hoje deixa os arqueólogos perplexos, é esta: como os antigos egípcios construíram aquelas magníficas pirâmides? Pelo que sabemos hoje, seus recursos eram bastante limitados, especialmente em termos de ferramentas e materiais de construção. Ainda não temos uma resposta totalmente satisfatória, mas temos algumas teorias incríveis que valem a pena ser consideradas. O principal candidato entre essas teorias envolve o emprego de uma estratégia sorrateira por parte dos egípcios inteligentes. Imagine o seguinte: eles construíram um monte inclinado e curvo feito de tijolos, terra e areia, circundado à futura pirâmide. À medida que a pirâmide ficava cada vez mais alta, eles simplesmente aumentavam a altura e o comprimento dessa estrutura maluca. É como se estivessem jogando um antigo jogo de Jenga. Como eles levaram esses enormes blocos de pedra até lá? Bem, de acordo com o lendário historiador grego antigo Heródoto, eles usavam trenós, rolos e alavancas. Parece que eles transformaram a construção em um jogo de cabo de guerra superdimensionado. E adivinhe só, Heródoto também afirmou que a Grande Pirâmide, você sabe, a de Gizé, o avô de todas elas, levou impressionantes 20 anos para ser construída. E tem mais, Heródoto também nos deu um número fantástico. Supostamente 100 mil homens estavam envolvidos nessa extravagância da pirâmide. Será que eles contrataram toda a população egípcia? Bem, isso pode não ser tão absurdo quanto parece. Esses homens provavelmente eram, em sua maioria, fazendeiros, portanto, provavelmente se concentravam nas pirâmides quando não havia muito trabalho a ser feito nos campos. Você sabe, como na época das cheias do Rio Nilo. Obviamente, os especialistas da comunidade arqueológica tinham algo a acrescentar a essa teoria. No final do século XX, eles descobriram algumas evidências que sugerem que a força de trabalho poderia ter sido menor e mais permanente do que se pensava antes. Em vez de um exército maciço de 100 mil construtores de pirâmides, eles propuseram que uma equipe modesta de cerca de 20 mil trabalhadores, acompanhada por pessoal de apoio como padeiros, médicos e até mesmo líderes espirituais, poderia ter realizado o trabalho. Havia também uma teoria que afirmava que as pirâmides foram de fato construídas de cima para baixo. Ela sugeria que essas estruturas colossais nada mais eram do que colinas isoladas usadas como pedreiras. Supostamente as pedras eram retiradas dessas colinas, e com o tempo, engenheiros concorrentes assumiram o comando e as transformaram nas pirâmides icônicas que conhecemos hoje. Agora, antes que você descarte essa teoria como uma fantasia selvagem, algumas pessoas acharam que ela não era completamente maluca. Afinal de contas, há casos em que existem colinas isoladas. Portanto, talvez essa teoria tenha um pequeno vislumbre de verdade. Independentemente de envolver a construção de rampas ou cronogramas de trabalho engenhosos, uma coisa é certa: essas pirâmides definitivamente deixaram sua marca na história e em nossa imaginação. Por falar em mistérios egípcios antigos, há um obelisco gigantesco e inacabado no Egito Antigo, e os cientistas estão tentando descobrir como ele foi moldado. Agora, algumas pessoas sugerem que nossos diligentes ancestrais usavam martelos manuais para fazer o trabalho. No entanto, um especialista tem uma opinião diferente sobre o assunto. Ele argumenta que, se dermos uma olhada mais de perto no padrão deixado pela ferramenta de modelagem, percebemos algo peculiar. As paredes das trincheiras que cercam o obelisco apresentam um padrão limpo e homogêneo, o que é bastante improvável se elas tiverem sido marteladas por meras mãos mortais. De acordo com esse especialista, essas estrias horizontais geralmente são o resultado de uma ferramenta que faz pausas ao remover o material, deixando sua marca na superfície. Mas espere, tem mais. Imagine a ferramenta sendo balançada para frente e para trás contra as paredes da vala, removendo os resíduos para evitar que a vala se estreite. Bem, nesse caso, a ferramenta pode ter deixado algumas estrias horizontais estranhas no local onde foi pressionada contra a parede lateral. Isso parece ser uma tecnologia sofisticada, não acha? E adivinhe só, os egípcios da dinastia provavelmente não tinham acesso a esse tipo de know-how. Outro egiptólogo famoso do passado também descobriu um monte de brocas durante suas aventuras. Embora as brocas reais estejam faltando, sua coleção abriga esses restos peculiares de núcleos feitos de calcário, alabastro e até granito. No entanto, essas construções não são as únicas coisas incríveis que os antigos egípcios deixaram para trás. Acontece que os egípcios foram as mentes geniais por trás da criação do espelho de mão. Sim, aquele pequeno espelho que você usa todos os dias para se ver. Mas aqui está a reviravolta. Esses espelhos eram como peças de arte. Eles eram decorados com inscrições e figuras.
Mas isso não é tudo. Os egípcios tinham uma séria preocupação com sua aparência. Eles sabiam da importância da higiene pessoal e de uma aparência fabulosa. Assim, em sua busca por dentes brancos, eles inventaram as escovas e o creme dental. Os problemas dentários eram bastante comuns naquela época, e seus sorrisos não eram exatamente brancos. A odontologia não era o ponto forte deles, veja bem. Talvez suas mentes estivessem distraídas com toda aquela construção de pirâmides. Isso não significa que essas receitas antigas de pasta de dente não fossem incríveis. Uma mistura deliciosa incluía sal grosso, hortelã, pétalas de íris secas e pimenta. Alguns dentistas corajosos do século XXI experimentaram essa receita, e ela funcionou muito bem. As cinzas moídas também foram usadas em outra receita para criar uma pasta de limpeza de dentes. Como não havia hortelã, isso não ajudava muito no hálito. Foi então que os geniais egípcios criaram as primeiras pastilhas de menta para o hálito do mundo. Eles faziam pastilhas com especiarias aquecidas, como a canela, e as misturavam com o mel. Agora vamos mudar o foco para a decoração da casa, no estilo egípcio. Eles certamente levaram a ornamentação para o próximo nível. Embora o conceito de decoração de móveis tenha começado na Mesopotâmia, os egípcios o elevaram a outro patamar. Eles fizeram de tudo, com cores diferentes de tinta e até desenvolveram várias gramaturas de papel. Ah, e não vamos nos esquecer dos lindos tapetes de área que todos nós temos em nossas casas hoje. Adivinhe quem teve essa ideia? Sim, os egípcios. Eles usaram a versátil planta papiro para fazer esses tapetes aconchegantes. E, por falar em tendências, os egípcios adoravam suas bugigangas. Eles tinham uma variedade de pequenas figuras em forma de gatos, cachorros e pessoas. Essas estátuas eram feitas de vários materiais, desde a simples lama seca ao sol até o ouro de alto brilho. Tudo dependia de quão rico você fosse. Os egípcios também se dedicavam à agricultura e sabiam que a água limpa era essencial para suas plantações e animais. É por isso que eles criaram algumas invenções e técnicas interessantes para garantir que suas terras fossem férteis e suas plantas ficassem felizes. Em primeiro lugar, eles tiveram a ideia genial de usar arados puxados por bois. Eles tinham dois tipos de arados, o pesado e o leve. O arado pesado se destacava, abrindo sulcos profundos no solo, enquanto o arado mais leve seguia atrás, afofando a terra. Mas eles não paravam por aí. Depois de arar, os egípcios quebravam os torrões de terra e semeavam as fileiras com sementes. Para que essas sementes fossem bem esmagadas nos sulcos, eles levavam o gado pelo campo, fechando efetivamente os sulcos. Mas todo esse trabalho árduo seria inútil se suas sementes fossem tão secas quanto o Saara. É aí que a irrigação entra em ação. Os egípcios eram tão bons nisso que outras culturas, como os gregos e os romanos, não puderam deixar de copiar suas técnicas. Agora vamos falar sobre a maravilhosa arquitetura do Egito Antigo. Essas pessoas não eram apenas agricultores habilidosos, eram também mestres da arquitetura. Eles construíram esses canais sofisticados para transportar água para as fazendas e vilarejos. E cara, eles sabiam como deixar esses canais bonitos. Imagine-se passeando por um canal repleto de estruturas ornamentadas. O faraó Ramsés, o Grande, foi um grande superador quando se tratava de construção. Uma de suas criações alucinantes foi a construção localizada em Abu Simbel. Esse edifício foi projetado de modo que 2 vezes por ano o sol brilhasse diretamente nele e iluminasse a estátua de Ramsés. E não vamos nos esquecer do arco com mísulas. Sem essa joia arquitetônica, estaríamos perdendo algumas estruturas impressionantes como a Grande Pirâmide. Os egípcios sabiam como fazer com que as coisas ficassem altas e orgulhosas, graças à sua engenharia e à sua habilidade de construção. Eles construíram grandes salões e santuários internos que fazem você ficar de queixo caído. E alguns desses templos funcionavam também como observatórios astronômicos. O autor de ficção científica Arthur C. Clarke escreveu o livro 2001, Uma Odisseia Espacial, em 1968, tratando de uma missão futura tripulada por humanos para Júpiter, no ano de 2001. Cara, como ele estava errado! Nós nem mandamos pessoas de volta para a Lua ainda. A verdade é que prever o futuro é algo difícil de fazer. Porém, algumas coisas são bem previsíveis. Se, por exemplo, a implementação do telescópio James Webb for bem sucedida, podemos prever com segurança que muitos exoplanetas serão vistos pela primeira vez. Eles serão vistos na luz infravermelha que emitem, e não na luz visível. Suas atmosferas exoplanetárias serão identificadas de acordo com os gases que elas contêm. Sinais de vida como ozônio, metano, oxigênio e dióxido de carbono poderão ser detectados, se existir vida por lá. Civilizações que vivem em qualquer um desses exoplanetas poderão ser detectadas pelos traços de calor de suas cidades, isto é, se houver cidades. Há muitas descobertas e invenções em laboratórios e grupos de pesquisas atualmente, e vamos tomar conhecimento delas dentro dos próximos 10 anos. Além de ser super legal,
Isso trará mudanças consideráveis na sociedade e em nossas vidas pessoais. Assim como aconteceu quando os computadores e celulares foram fabricados e distribuídos mundo afora dentro de 2 décadas, o que mudou totalmente a forma como a qual gerenciamos nossas rotinas. Há coisas novas por vir que farão nossas vidas atuais parecerem desatualizadas. Aqui vai a primeira previsão do incrível: um idioma universal. Povos de todo o mundo conseguirão conversar uns com os outros e entender uns aos outros, instantaneamente por meio de aparelhos tradutores universais, que podem ser portáteis ou implantados no corpo. Sistemas eletrônicos de comunicação instantânea começam a alterar a sociedade com o surgimento do telégrafo e do telefone no século XIX. Mas a comunicação pessoal entre povos e culturas diferentes continua atrasada, por causa das diferenças da linguagem falada. Essa barreira será coisa do passado dentro dos próximos 10 anos. Aparelhos de linguagem universal abrirão nossos olhos e ouvidos para um mundo de novas possibilidades. A inteligência artificial é a tecnologia que possibilitará a criação da linguagem universal, e muito mais benefícios da IA podem ser esperados também. A inteligência artificial possibilitará que a sociedade deixe de usar o dinheiro como uma forma de troca econômica. É possível que isso aconteça dentro do horizonte de 10 anos que estamos prevendo. As dificuldades que a sociedade está enfrentando no momento, com diferentes sistemas monetários, não são aceitáveis em um mundo que não é homogeneizado e sim harmonizado. Cada indivíduo será plugado em um sistema econômico mundial, perfeitamente projetado pela inteligência artificial. A IA começará a determinar tomadas de decisão de nível nacional dentro da estrutura internacional de cooperação, coordenação, arbitrariedade e reparação. A guerra será coisa do passado, algo obsoleto e contraproducente para o desenvolvimento humano e a coordenação econômica. Isso pode acontecer dentro de 10 anos. Tá, eu sei, você está começando a duvidar dessas previsões. Mas contenha seu ceticismo por enquanto. Quando os astronautas foram à Lua pela primeira vez, olharam para trás e viram nossa linda Terra no espaço. A humanidade se transformou. Todos os desenvolvimentos unificadores que vimos desde então podem estar relacionados, ou até ser derivados dessa visão de nós mesmos no espaço. E por falar em espaço, há 2 desenvolvimentos em tecnologias telescópicas que têm uma boa chance de entrar em ação ao longo da próxima década. Telescópios líquidos e de gás ionizado são inteiramente possíveis. Os líquidos em locais de zero gravidade se transformam em superfícies refletivas. Nenhum polimento ou ótica adaptativa serão necessários. Uma superfície refletiva gigante pode ser criada em órbita, tão grande que provavelmente poderemos ver os sorrisos nas caras dos habitantes dos exoplanetas, se eles existirem. E milhares de outras coisas que são muito pequenas para ser vistas pelo telescópio James Webb. Não ria! A NASA já investiu nessa ideia de telescópio líquido e está testando-a no espaço neste exato momento. O gás ionizado também é perfeitamente refletivo. Antes de falarmos sobre uma cratera na Lua, vale lembrar que temos uma missão astronauta para a Lua já planejada, a missão Artemis, que está quase pronta para iniciar. Em breve você verá astronautas na Lua e eles estarão usando trajes espaciais novinhos em folha. Mas, voltando ao que eu dizia, uma cratera na Lua, com mais de 1,5 km de largura, pode ser cheia de gás ionizado e eletrificada com geradores para criar o espelho telescópico gigante. Quem sabe o que veremos com esse espelho de gás ionizado na Lua, hein? Placas de naves espaciais em exoplanetas, se existirem, né? Ok, calma, acho que estou me empolgando demais. Queremos saber o que podemos esperar para os próximos 10 anos. Agora eu entendo porque o Arthur Clarke exagerou tanto aí nas previsões. Aqui embaixo, na Terra, poderemos ver Auroch, pássaro, dodo e mastodonte ressuscitarem nos próximos 10 anos. Já recuperamos o DNA completo dessas criaturas extintas. E com a ciência do processamento de genes ganhando força, essas espécies de animais e provavelmente muitas outras podem ser trazidas de volta à vida dentro de 10 anos ou menos. Cada uma dessas espécies animais foi caçada por humanos até ser extinta. Então trazê-las de volta não é mais que uma obrigação nossa. Mas acho melhor não trazer os T-Rex, gente! O concreto pode ser substituído nos próximos 10 anos. Temos pressa em fazer isso, pois esse material não é ecológico. Enquanto seca, o concreto libera dióxido de carbono, um gás de efeito estufa. O uso de concreto na sociedade moderna corresponde a 8% das emissões de dióxido de carbono no mundo. Além disso, o concreto moderno perde sua integridade estrutural depois de 80 anos e começa a esfarelar. A gente deveria aprender com os romanos antigos. O concreto romano fica mais forte com o passar dos anos. O professor Joseph Davidovits, pai da ciência dos geopolímeros, mostrou que o concreto antigo não secava como imaginamos. Ele secava sem encolher ou emitir dióxido de carbono.
Atualmente a fórmula desse concreto antigo continua perdida, mas a ciência dos geopolímeros está trabalhando arduamente para trazê-la de volta. Então você poderá ver o concreto dando lugar a materiais de construção feitos com geopolímeros nos próximos 10 anos. Isso mudará totalmente nossas cidades. Nossas roupas vão mudar bastante. As técnicas de fabricação para tecidos de nanofibras continuam sendo aperfeiçoadas. O que só era possível fazer em pequenas amostras de tecidos alguns anos atrás está se transformando rapidamente em uma técnica para produção em massa. Em breve, teremos roupas sem costura feitas com tecidos muito resistentes. E para completar, a produção de nanofibras está sendo associada a microeletrônicos de formas revolucionárias. Nossas roupas podem conseguir sentir de forma que a roupa se torne parte de nossos corpos. Dentro de 10 anos, você já deve ver esse tipo de roupa sendo exibido em desfiles de moda. Certamente veremos grandes mudanças nos meios de transporte também. Jatos supersônicos de passageiros prometem ser algo comum daqui a 10 anos. Por mais de 25 anos, desde a década de 1970 até o novo milênio, tivemos o Concorde, um avião francês que conseguia viajar com o dobro da velocidade do som. Mach 2.02, para ser mais preciso. Os voos dele foram interrompidos em 2003, por questões de segurança. Agora parece que tudo está favorecendo a volta dos voos supersônicos. A United Airlines já fez um pedido de 13 jatos supersônicos para iniciar voos internacionais de passageiros dentro dos próximos 7 anos. O tráfego de automóveis já está mudando. Carros elétricos, carros autodirigíveis e modelos híbridos já estão nas ruas. Mais mudanças ainda estão por vir, já que a gasolina continua sendo um combustível inviável. Veículos movidos a hidrogênio estão sendo desenvolvidos experimentalmente agora. Será que uma nova fonte de energia para carros, caminhões, navios, trens e aviões estará no mercado dentro de 10 anos? Não é apenas a velocidade do desenvolvimento tecnológico que define isso. As preferências das pessoas também são uma grande força propulsora. Sim, o que estamos vendo é uma mudança de consciência. Todos querem um futuro melhor e o mais rápido possível. Essa mudança nas expectativas do povo é o que realmente move a invenção, a inovação e as mudanças no mercado do transporte e em todo o resto. Nossa comida está mudando também. Ela precisa mudar, né? O desenvolvimento trouxe a famosa propagação urbana, roubando terrenos que antes eram usados para a produção de alimentos. Então, estamos vendo mudanças no cultivo. A agricultura vertical, como são chamadas as plantações urbanas, está atingindo o teto, literalmente. A ciência por trás da agricultura vertical é chamada de hidropônica, que consiste em plantar na água e não no solo. As escolas agrícolas mundo afora estão focadas na hidroponia, descobrindo como aumentar a nutrição, reduzir o custo da produção dos alimentos e aumentar seu sabor para satisfazer as nossas exigências. Nossos oceanos estão sendo superexplorados por países desenvolvidos e a pesca está se tornando essencial. Recentemente, a rede ambientalista Friends of the Earth emitiu um relatório que criticava algumas práticas de aquicultura, enquanto fazia uma série de recomendações para a melhora da pesca. As coisas estão boas para a pesca de nível industrial tanto nos tanques que ficam no oceano quanto em terra firme. A boa notícia é que os peixes estão cooperando admiravelmente com a gente, permanecendo saudáveis e se reproduzindo de forma esplêndida. Talvez eles se saiam melhor quando não tem predadores os perseguindo o tempo todo. Então segurem seus chapéus, minha gente. O futuro está a caminho e considerando isso tudo, vai ser bom. Muitas oportunidades de trabalho em áreas novas, inovações chegando no mercado e novos produtos que vão criar novos estilos de vida. Mas ainda não tem ideia de que estilos de cabelo existirão daqui a 10 anos. Isso vai depender totalmente de você. O que você está vendo é reconhecido como o local mais densamente povoado que já existiu. Ele se estende por apenas 0,025 km², o que equivale a 13 cafeterias Starbucks localizadas no Empire State Building. E embora uma cafeteria enorme como essa possa receber, digamos, 100 convidados, esse local conseguiu, de alguma forma, acomodar cerca de 33 mil pessoas. Algumas estimativas sugerem que o número real poderia ter subido para 50 mil em algum momento. Esta é a cidade murada de Kowloon. A cidade é relativamente nova, estabelecida em 1898, mas sua história remonta a quase 1000 anos, desde a dinastia Song. Originalmente uma modesta fortificação, ela permaneceu praticamente inalterada até que reformas em 1847 acrescentaram muros defensivos, levando ao seu renascimento meio século depois. Naquela época, porém, a área era escassamente povoada, em vez de densamente. Para realmente entender como essa área ficou tão cheia de gente em meados do século XX,
vamos compará-la a outras. Veja East Village, em Nova York, por exemplo. Essa região tem um pequeno parque em seu centro, mas a maior parte é preenchida por uma mistura de casas históricas e prédios residenciais mais novos. Em 2010, East Village abrigava mais de 44 mil pessoas, o que o torna muito mais populoso do que o resto da cidade de Nova York, o que quer dizer muito, já que Nova York é a cidade mais densamente povoada dos Estados Unidos. Mas então, você olha para a cidade murada de Kowloon e a situação é completamente diferente. Se todos os terrenos de lá pudessem ser divididos proporcionalmente entre os residentes, isso seria algo em torno de 0,5 a 0,8 metro quadrado por pessoa, se contarmos apenas os terrenos, enquanto a ciência afirma que as pessoas precisam de 18 a 37 metros quadrados em casa apenas para se sentirem bem. Então, por que tudo se amontoou dessa forma? Bem, isso se resume ao status único da cidade murada de Kowloon. Ela nunca foi oficialmente parte do resto de Hong Kong. O que começou como um pequeno posto militar chinês tornou-se mais significativo quando um forte maior foi construído nas proximidades, coincidindo com o surgimento do porto de Canton. Após a queda da dinastia Qing, esse local se transformou em um destino turístico, tornando-se o lar de cerca de 400 ocupantes. Entretanto, na década de 1930, as autoridades de Hong Kong intervieram, realocando os habitantes e demolindo as estruturas em ruínas. As décadas de 1940 e 50 foram bastante difíceis para o povo de Kowloon. Embora os residentes estivessem acostumados com a disputa de diferentes países pelo controle de suas terras, eles foram definitivamente pegos de surpresa por desastres naturais. Em janeiro de 1950, houve um incêndio de grandes proporções que destruiu mais de 2.500 casas, deixando quase 3.500 famílias, ou seja, cerca de 17 mil pessoas sem casa. Esse desastre realmente ressaltou a necessidade de melhores medidas de segurança contra incêndios, especialmente nas áreas ocupadas, feitas principalmente de madeira. O problema não terminou aí. Devido à falta de controle das autoridades chinesas e britânicas, exceto por algumas operações conduzidas pela polícia de Hong Kong, a cidade murada se tornou um refúgio para atividades ilegais. Foi somente em um julgamento em 1959 que ocorreu dentro dos limites da cidade murada que o governo de Hong Kong foi oficialmente reconhecido como tendo jurisdição no local. Naquela época, entretanto, os grupos do crime organizado conhecidos como Tríades já haviam estabelecido o domínio sobre a área. A partir da década de 1950, facções da Tríade, como a 14K e a Sun Yee-yong, assumiram o controle de todos os antros criminosos dentro da cidade murada. O ambiente se tornou tão perigoso que a polícia só entrava em grande número. Foi somente em 1973 e 1974 quando mais de 3.500 operações policiais resultaram em mais de 2.500 prisões e no confisco de produtos ilegais, que a influência das Tríades começou a diminuir. Apenas uma década depois, o chefe da polícia local anunciou que a taxa de criminalidade na cidade murada estava agora sob controle. E embora o crime tenha diminuído, a cidade murada ainda ficou conhecida por ter um número surpreendente de médicos e dentistas sem licença, que podiam trabalhar lá sem medo de se meter em encrenca. Isso era vantajoso para todos. Muitas pessoas da classe trabalhadora não podiam pagar por dentistas licenciados em algum lugar de Hong Kong e, por isso, iam para Kowloon para receber atendimento médico acessível. Você entendeu agora o que pode atrair as pessoas em um lugar tão decadente, certo? É a supervisão zero. E supervisão zero significa que qualquer um poderia abrir seu negócio aqui, não importa o quão obscuro fosse. Entretanto, havia alguns empreendedores totalmente normais, por exemplo, fabricantes de massa. Apesar de todos os perigos, a população da cidade continuou crescendo. Mas como você pode criar mais casas se seu território é muito limitado? Simples, pense verticalmente, não horizontalmente. Assim, os desenvolvedores locais começaram a empilhar mais e mais andares, como se fossem peças de Lego que você pudesse adicionar facilmente ao topo de sua torre. Isso levou a um boom populacional maluco, fazendo com que a cidade parecesse um pequeno mundo próprio.
Com mais de 33 mil pessoas amontoadas em 300 edifícios em apenas 0,028 km². No final dos anos 70 e início dos anos 80, a cidade atingiu seu tamanho máximo, mas isso veio com algumas peculiaridades. Havia, no entanto, limites para a altura dos edifícios. Eles não podiam ultrapassar 13 ou 14 andares, e isso se devia aos aviões que voavam para o aeroporto de Kai Tak. Sim, morar perto do aeroporto significava que os moradores tinham que lidar com muito barulho. A água era fornecida por 8 tubulações municipais, embora também houvesse opções de poços. Algumas ruas quase não recebiam luz natural devido à forma como os prédios eram compactados, e as lâmpadas fluorescentes eram a opção para a iluminação nos andares abaixo. Era à noite o tempo todo lá dentro. Então, os prédios da cidade eram bem altos, mas a cidade tinha apenas 2 elevadores em toda a sua extensão. Na base de vários arranha-céus, caixas de correio compartilhadas e particulares eram afixadas nas paredes. Frequentemente, isso deixava o carteiro sem escolha a não ser subir a pé. Mesmo a vários andares de altura, a rede de caminhos emaranhada persistia. Passagens intrincadas que se estendiam até o centro da cidade por meio de uma rede de pontes e escadas. Mas digamos que você viva em um lugar assim e queira caminhar ou tomar um pouco de ar fresco. O que você faz? Em condições tão apertadas, os telhados lhe servirão para 1000 propósitos. Eles podem ser um espaço para atividades físicas e um playground para as crianças. Mas eles também podem ser usados como locais para corridas de pombos, com os moradores tentando adivinhar qual pombo chega primeiro. E isso é ilegal, com certeza. Esses telhados podem apresentar certos riscos devido aos espaços estreitos entre os edifícios. Mas os habitantes locais também os usavam como aterros sanitários. A ausência de uma coleta de lixo eficiente levou alguns moradores a transportar seus resíduos maiores para o telhado. Consequentemente, muitos telhados ficaram lotados de colchões abandonados, móveis danificados e eletrodomésticos. Ei, tenho a sensação de que estou falando de algo que realmente existe. Me desculpe, esqueci completamente de mencionar o mais importante. Essa cidade deixou de existir na década de 1990. O que aconteceu? Resumindo a história, as autoridades chinesas e britânicas estavam cada vez mais cansadas do caos que se desenrolava na cidade. O controle era difícil, se não impossível. Os criminosos continuavam a se proliferar e a área estava em desordem. Consequentemente, as autoridades de ambos os países contribuíram e alocaram aproximadamente 350 milhões de dólares em indenizações para os habitantes locais, que haviam sido expulsos da área quando a cidade foi demolida. Kowloon existe hoje, mas não como a infame Cidade Murada. Agora é uma área urbana em Hong Kong, que está localizada em um lugar completamente diferente. Apenas tem o mesmo nome. Quanto à área que costumava ser Kowloon, agora tem um parque conhecido como Kowloon Walled City Park. Arquitetos e pensadores ainda olham para Kowloon como um excelente exemplo do conceito de mega-estrutura orgânica dos anos 60, que previa as cidades como redes flexíveis, que crescem e mudam com seus residentes. Quase me esqueci. Se você quiser ter um vislumbre da realidade, assista ao filme Crime Story, estrelado por Jackie Chan, pois algumas cenas foram filmadas lá. Você já se perguntou como serão os edifícios legais do futuro? Bem, segure-se firme, porque a inteligência artificial está aqui para revolucionar o mundo da arquitetura. A IA é uma ótima companheira. Ela pode dar aos arquitetos novas ferramentas incríveis para criar estruturas alucinantes que não são apenas impressionantes, mas também ecologicamente corretas e super eficientes. Então vamos ver como será o nosso belo futuro. Antes de mais nada, você sabe que as cidades podem ficar muito ocupadas e sobrecarregadas, certo? Bem, adivinhe só, a IA está aqui para salvar o dia e tornar nossas cidades super inteligentes. Imagine que você está andando pela estrada em seu carro voador. Sim, teremos um. Graças à IA, o trânsito flui como um sonho. Não há mais engarrafamentos intermináveis. A cidade sabe onde estão os pontos mais prováveis de crimes e toma medidas proativas para nos manter seguros. É como ter super-heróis em cada esquina. E ei, esqueça o lixo acumulado. A IA garante que o lixo seja gerenciado
gerenciado com eficiência, mantendo nossa cidade limpa e fresca. Ela pode atuar como um gerente que otimiza tudo, desde o tráfego até a segurança e até mesmo o descarte de resíduos. Pode analisar toneladas de dados de todos os tipos de lugares, como sensores e mídias sociais. Com todas essas informações, pode ajudar os planejadores da cidade a tomar decisões brilhantes que tornam nossas vidas melhores. Ok, então você caminha pela rua e seus olhos são instantaneamente cativados por um edifício extraordinário. Suas curvas e características futuristas fazem com que ele se destaque dos demais. E ele não apenas chama sua atenção, mas também é um super parceiro da Mãe Natureza. Você pode pensar que ele foi projetado por um arquiteto genial, mas mal sabe que, na verdade, foi uma colaboração entre humanos e inteligência artificial. Imagine ter um amigo de projeto super inteligente que pode apresentar milhares de ideias incríveis de construção em um piscar de olhos. É isso que o software de design assistido por IA faz para os arquitetos. Ele pode gerar e avaliar uma tonelada de opções de design, levando em conta coisas como os melhores materiais a serem usados e a localização perfeita para o edifício. Além disso, ao analisar dados e processar números, os algoritmos podem ajudar a otimizar o projeto do edifício, garantindo que ele minimize o uso de energia, conserve a água e gerencie os resíduos. Todo edifício se esforça para reduzir custos, economizar energia e promover um mundo melhor. O resultado? Obras-primas arquitetônicas que são incrivelmente belas e super práticas. A paisagem urbana do futuro será delineada por essas estruturas inspiradoras. Ah, mas isso não foi impressionante o suficiente para você? Bem, que tal um edifício futurista impressionante que parece desafiar a gravidade? Ele não é feito de tijolos e argamassa tradicionais, não. Essa maravilha foi criada usando os poderes da impressão 3D. Com a ajuda da IA, os arquitetos projetaram cada detalhe intrincado e forneceram todos os dados importantes, como os materiais a serem usados. Ela também avaliou se as condições do local poderiam afetar a estrutura. Os algoritmos de IA fizeram sua mágica para otimizar o projeto, tornando-o incrivelmente belo e sólido como uma rocha. A impressão 3D é basicamente uma máquina mágica capaz de criar estruturas impressionantes, saídas diretamente de um filme de ficção científica. E a IA entra em cena para garantir que essas estruturas não sejam apenas bonitas, mas também resistentes. Na cidade do futuro, a impressão 3D se tornará a ferramenta definitiva do arquiteto. Ela permitirá que eles criem estruturas que antes eram impossíveis de construir. De formas alucinantes a detalhes intrincados, as possibilidades são infinitas. Mas a IA não está apenas tornando os edifícios mais bonitos, ela também os torna eficientes e aconchegantes. Digamos que você entre em um prédio de escritórios futurista. As luzes se ajustam automaticamente para combinar com seu humor e a temperatura é definida perfeitamente para você. Esses edifícios futuristas são capazes de detectar o ambiente e reagir a ele, assim como você. Eles controlam a iluminação, mantendo-a adequada para a hora do dia. Também gerenciam a temperatura para que o ambiente esteja sempre aconchegante e confortável. Ficam atentos à segurança e corrigem pequenos problemas antes que se tornem grandes dores de cabeça. Assim, o edifício inteligente sabe quando as pessoas entram e saem e, portanto, otimiza o uso de energia de acordo com isso, poupando o planeta e algum dinheiro ao longo do caminho. Mas o mais legal é que essas não são as únicas possibilidades. Que tal transformar arranha-céus em uma floresta vertical? Recentemente, um arquiteto da Índia ficou muito empolgado com o poder da inteligência artificial. Então, ele decidiu se unir a um bot de imagens chamado Midjourney para criar uma visão do futuro. Mas em vez de um mundo robótico e monótono, eles buscaram algo espetacular. Com instruções de texto como tecnologia utópica e torres futuristas, o arquiteto e a IA começaram a trabalhar. Adivinhe o que aconteceu? A Midjourney não decepcionou. Ela criou um mundo em que os edifícios eram cobertos por florestas verticais exuberantes e adornados com formas inspiradas na natureza. Eles queriam criar um futuro sustentável que se harmonizasse com o meio ambiente. O arquiteto Manas Bhatia é muito positivo em relação ao potencial da IA. Ele não a vê como uma ameaça ao seu trabalho, mas como uma ferramenta poderosa para mudanças positivas. Ele prevê um futuro em que arquitetos e IA colaborem para criar projetos de tirar o fôlego. Em seu projeto, Bhatia até pediu à IA que imaginasse estruturas simbióticas e ocas, e ela respondeu com imagens de apartamentos aninhados em árvores ocas. Bem, Bhatia acredita que a natureza deve desempenhar um papel importante na arquitetura. Ele adora projetar estruturas que incorporem a beleza e a funcionalidade da natureza. De prédios construídos ao redor de árvores a fachadas que regulam a temperatura, ele tem tudo a ver com a combinação da arquitetura com o mundo natural. Com arquitetos como Bhatia e os superpoderes da IA, o futuro das cidades será incrível.
Portanto, prepare-se para entrar em um mundo onde a natureza e a tecnologia coexistem em perfeita harmonia. É um sonho que mal podemos esperar para ver se tornar realidade. Mas se você não for um grande fã de árvores, que tal arranha-céus que não são feitos de tijolos sólidos, mas são maravilhas infláveis? A Zumo, uma empresa de arquitetura de Barcelona, usou a mágica da IA para dar vida a essas estruturas infláveis que se erguem sobre as cidades do futuro como balões iluminados no céu. Aqui está a melhor parte. Esses edifícios infláveis têm superpoderes de sustentabilidade. Você pode subi-los até alturas imensas, achatá-los para facilitar o transporte e reconstruí-los onde for necessário. Além disso, são alimentados por energia renovável, reduzindo seu impacto no meio ambiente. Muito legal, não é? Ufa! O futuro está se aproximando de nós como um foguete. A inteligência artificial pode se tornar um ingrediente secreto que faz o trabalho dos arquitetos ser ainda mais especial. Mas ei, com grande poder vem grande responsabilidade. Precisamos usar a IA de forma sábia e ética. Por enquanto, não temos que nos preocupar com a possibilidade de as máquinas substituírem os arquitetos. A inteligência artificial ainda precisa de uma mão humana. Caso contrário, poderemos acabar com edifícios que parecem bananas amassadas ou cones de sorvete, a menos que você prefira assim. Além disso, os humanos têm uma vantagem importante. Eles, bem, são humanos. Precisamos ter em mente que a inteligência artificial não tem inteligência emocional. Ela é um gênio cerebral, mas não consegue entender completamente os sentimentos e as vibrações que nós, humanos, desejamos em nossos espaços. Por isso, devemos nos lembrar de infundir em nossos projetos aquele toque humano, aqueles elementos calorosos e macios que nos fazem pensar: ah, eu me sinto em casa. E não podemos esquecer que a IA ainda está aprendendo. Basicamente, ela está apenas dando os seus primeiros passos. E precisamos ser pacientes e dar tempo para que ela cresça. Apressar demais as coisas pode resultar em projetos mal feitos ou em edifícios que parecem um quebra-cabeça desordenado. Isso pode parecer legal se você gosta de arquitetura de vanguarda, mas onde ficam as pessoas comuns nessa história? Portanto, à medida que o futuro se desenrola em uma velocidade vertiginosa, vamos abraçar as maravilhas da IA na arquitetura. Mas lembremos também de equilibrar seu brilho com o nosso próprio toque humano. Juntos, podemos criar um futuro em que os edifícios não sejam apenas funcionais, mas também cheios de coração e alma. É uma aventura de outro mundo. Como seria dar a volta na Terra na velocidade da luz? Suponho que seja bem rápido, mas vamos aos detalhes. Viajar ao redor da Terra na velocidade da luz seria uma visão surpreendente. Se pudéssemos magicamente realizar essa façanha, veja como ela seria. Ao iniciar sua jornada veloz, tudo ao seu redor ficaria embaçado. A paisagem se transformaria em uma série de luzes deslumbrantes, como um show de fogos de artifício cósmico em Fast Forward. O mundo pareceria distorcido, com prédios e pontos de referência se fundindo em faixas de brilho à medida que você passasse por eles. As características familiares da cidade se tornariam cores indistintas, misturando-se em uma exibição hipnotizante. O dia e a noite se misturariam perfeitamente, pois a rotação da Terra se tornaria um redemoinho indistinguível. Entretanto, lembre-se de que, na velocidade da luz, o próprio tempo se comportaria de forma estranha. Para você, a viagem poderia parecer instantânea, mas quando você retornasse, veria que muito mais tempo teria se passado para todos os outros. É como fazer uma viagem rápida como um relâmpago enquanto o resto do mundo envelhece. Infelizmente, alcançar a velocidade da luz está atualmente além de nossas capacidades tecnológicas. Certo, mas você sabe qual é, de fato, a velocidade da luz? Na vasta extensão do espaço vazio, a velocidade com que a luz viaja é um número surpreendentemente preciso. 299.792.458 metros por segundo. Isso se traduz em aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Uma constante universalmente reconhecida, denotada como c, ou a velocidade da luz. Com base nos princípios revolucionários da teoria da relatividade especial do físico Albert Einstein, que constitui o alicerce da física moderna, chegamos a uma constatação notável. Nada em todo o universo pode ultrapassar a velocidade da luz. De acordo com essa teoria, à medida que um objeto se aproxima dessa constante, sua massa se move em espiral em direção ao infinito. Consequentemente, a velocidade da luz funciona como um limite de velocidade cósmica indiscutível, lançando sua influência sobre todo o universo. A rapidez da luz é tão fixa que ela tem um propósito na definição de unidades de medida internacionalmente aceitas, como o metro e a milha. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos revela que a velocidade da luz contribui até mesmo para a definição do quilograma e da unidade de temperatura conhecida como Kelvin. Agora vamos falar sobre a velocidade da escuridão. A escuridão, a contraparte elusiva da luz, aparentemente viaja na velocidade da própria luz.
Na realidade, a escuridão não existe como uma entidade física distinta, mas sim como a ausência de luz. Sempre que você bloqueia uma parte substancial da luz, como quando junta as mãos, a escuridão preenche o vazio. Ao discutirmos velocidades, podemos pensar na escuridão como o que surge quando a luz deixa de iluminar, e ela parece se mover na velocidade da luz. Você está acompanhando tudo o que estou dizendo? Pois é, meu cérebro também está começando a sair pelos ouvidos. De qualquer forma, vamos fazer uma viagem ao espaço distante, longe de qualquer fonte de luz como o Sol radiante. Imagine ter uma lâmpada presa ao nariz de sua nave espacial, emitindo sua luminosidade em todas as direções pelo espaço na velocidade da luz. Agora, se você desligar momentaneamente a lâmpada e depois ligá-la novamente, ocorrerá um fenômeno fascinante. A luz continuará a viajar para fora em todas as direções de antes de você diminuir a intensidade da lâmpada, e feixes de luz subsequentes seguirão após você restaurar o brilho. Entretanto, em meio a essas esferas de luz em expansão, surgirá uma região intrigante. Se trata do espaço intermediário onde não há luz porque nenhuma foi gerada durante o breve período em que a lâmpada estava apagada. Assim, nesse espetáculo cósmico, a escuridão parece se juntar à jornada ao lado da luz, aparentemente perseguindo-a na velocidade da luz. Isso nos lembra que mesmo na ausência de luz, há uma interação encantadora entre sombras e iluminação, cada uma desempenhando seu papel exclusivo na vasta tapeçaria do universo.